Meus irmãos, é do conhecimento de todos que estão presentes e também de todos aqueles que estão online assistindo essa live, que nós cristãos vivemos diariamente em uma batalha espiritual. E sabemos também, tanto por conhecimento teórico e tanto por conhecimento prático, que a batalha espiritual é coisa seríssima. O campo de batalha espiritual é coisa séria. E quando iniciou-se essa batalha espiritual? A partir do momento que nós nos alistamos no exército de Jesus Cristo. E quando foi que nós nos alistamos no exército de Jesus Cristo? Quando nós aceitamos e confessamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. A partir deste momento, nós entramos para o reino da luz e declaramos guerra para o reino das trevas. E eu preciso dizer algo logo no início da lição. A batalha espiritual, ela é inevitável para nós cristãos. Se orarmos pouco, vai ter batalha espiritual. Se orarmos muito, também vai ter batalha espiritual. Se vigiarmos muito, vai ter batalha espiritual. Se vigiarmos pouco, também vai ter batalha espiritual. Se lermos muito a palavra de Deus, vai ter conflito contra o reino das trevas. Se lermos pouco a palavra de Deus, vai ter conflito. Eu preciso dizer logo no início da lição, são inevitáveis os conflitos contra o reino das trevas. Independente do quanto você se dedique ao reino de Deus, ou se você se dedique pouco, é inevitável os conflitos contra o mundo das trevas. Mas eu também logo no início da lição tenho uma notícia boa para dar para todos aqueles que me ouvem. A palavra evangelho significa boas novas. E eu tenho uma boas novas para trazer para todos. O uso da armadura de Deus nos assegura a vitória no campo espiritual. O uso das armaduras de Deus nos garante a vitória no campo espiritual. A batalha pode ser ferrenha, mas Deus não deixou nós desarmados. Deus deixou nós com 5 armas de defesa e com uma arma de ataque. Então, nesta manhã, nós iremos nos aprofundar a respeito desse tema. E o tópico de número 1, quem trouxe a lição, quem está com a lição em casa, diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. E o subtópico 1 diz assim: fortalecidos no poder do Senhor. Bom, o que é estar fortalecido no poder do Senhor? O apóstolo Paulo, antes de ele falar das armaduras de Deus, ele fala bem assim em Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa força que o apóstolo Paulo se refere, não é uma força física, que nós conseguimos ela na academia. Também não é uma força que nós conseguimos ela por meio de atividade física, e muito menos por meio de uma dieta balanceada, com proteínas e vitaminas. Não, essa força que o apóstolo Paulo se refere, é uma força que vem de Deus, por meio da nossa comunhão com Ele, por meio da nossa intimidade com Deus, por meio da nossa comunhão e da nossa intimidade, nós somos fortalecidos no Senhor, e o poder que também ele se refere é a mesma coisa, vem através do nosso relacionamento com Deus, vem através da nossa intimidade com Deus, vem através da nossa comunhão com Deus. Mas eu preciso dizer algo, comunhão não é algo que se constrói da noite para o dia. Comunhão se constrói dia após dia. O nosso relacionamento com Deus precisa ser construído dia após dia. Quando nós temos uma amizade verdadeira, esse relacionamento vai se aprofundando com o passar do tempo. Com Deus é a mesma coisa. Você vai se relacionando com Ele. Você vai entendendo os mistérios da palavra de Deus. Você vai se aprofundando. Você vai criando intimidade com Ele. E à medida que você vai se aprofundando, você vai sendo fortalecido na força do Senhor e na força do seu poder. Essa força, repito, não é uma força física. É uma força que vem do Senhor. E ela vem por meio do Espírito Santo. Nos é conferida por meio do Espírito Santo. Aí ele continua dizendo bem assim: precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Aí o autor da lição ele coloca Efésios 4:23. E esse texto é muito simples. No contexto de Efésios 4:23, está falando para nós nos despojarmos do velho homem, da velha criatura, renovar a nossa mente
e vos revestir-vos do novo homem, da nova criatura, que é criado segundo a justiça e santidade. Então, aqui, renovação da mente, com base nesse texto, é nós nos despirmos do velho homem, nos despojarmos do velho homem, renovar a nossa mente e sermos renovados para o novo homem, que é criado em justiça e santidade. Isso está em Efésios 4, 22, 23 e 24. Mas esse não é o único texto que o apóstolo Paulo fala sobre a renovação da mente. Todos que estão aqui, com certeza, devem conhecer Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que diz bem assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Com base naquele texto, para nós experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, é necessário renovarmos a nossa mente. E renovação da mente, muitas vezes implica em deixar aqueles pensamentos de quando nós éramos a velha criatura, de quando nós éramos o velho homem sem Cristo, e nos renovarmos para uma mente de Cristo, que também o apóstolo Paulo fala isso, que é criado em justiça e santidade. Aí ele continua falando, o autor da lição: precisamos estar fortalecidos por uma vida de santidade. E já que estamos falando da mente, vou falar um texto que fala que santidade, o texto nos mostra que santidade começa pela mente. Em Êxodo capítulo de número 28, Deus ele está conversando com Moisés a respeito das vestes sacerdotais. E Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, faça um ornamento de ouro e coloque, escreve santidade ao Senhor e coloque na testa do sacerdote, embaixo da mitra, embaixo da roupa sacerdotal. E esse ornamento de ouro, em algumas traduções, lâmina de ouro, tinha que ser colocado aqui na testa. E quem olhava para o sacerdote, isso está em Êxodo 28, via escrito bem assim: santidade ao Senhor. E por que tinha que ser colocado na testa? Deus estava falando para o povo: santidade começa aqui, ó. E a partir do momento que nós somos santos na mente, essa santidade vai se exteriorizar na forma de falar, na forma de se vestir, na forma das atitudes, nas ações, nas amizades. Santidade começa aqui na mente e vai se exteriorizar em todas as áreas da nossa vida. Eu gostaria que todos que me ouvem online, todos que estão aqui presentes, entendessem isso. Santidade começa aqui, ó. E Deus falou para Moisés: Moisés, ordena que os sacerdotes coloquem um ornamento de ouro dourado na testa, escrito santidade ao Senhor. E por que de ouro? Ouro fala do céu. Lembra que o apóstolo João falou? E via ruas como que de ouro no céu? Ouro fala do céu. Deus estava falando: quem quer chegar ao céu precisa ter uma vida de santidade. Então precisamos estar fortalecidos por meio de uma vida em santidade, porque comunhão com Deus e santidades caminham de mãos juntas, caminham de mãos dadas. Aí ele ainda continua falando, o autor da lição, bem assim: e ser cheio do Espírito Santo. E ele coloca como base aqui o texto de Efésios 5,18. Esse texto diz bem assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, para nós que estamos numa batalha espiritual diariamente, como eu falei no início da aula, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Isso é indispensável. Isso é imprescindível. O cristão precisa estar cheio do Espírito Santo no campo de batalha espiritual. Senão ele vira presa fácil para o inimigo. Então, para nós batalharmos dia após dia e sermos vencedores no campo de batalha espiritual, é necessário estarmos cheios do Espírito. E deixa eu logo quebrar um protocolo logo nesta manhã. Algumas pessoas costumam dizer bem assim: existe cristão vazio. Não, não existe. Ou o cristão está cheio do Espírito, ou está cheio da carne. Não tem como ficar no meio termo. Ou está cheio do Espírito, conforme o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 5, está cheio dos frutos do Espírito, ou está cheio da carne. Mas vazio ninguém está. Então há uma briga, há uma guerra entre o Espírito e a carne. E nós precisamos nos encher do Espírito. E ele continua dizendo bem assim: conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes no campo de batalha espiritual. Bom, nós sabemos que existem muitas pessoas que conhecem as Escrituras, mas não obedecem.
O Salmo 119, que é um salmo que exalta a palavra do Senhor, são 176 versículos exaltando a palavra do Senhor. No versículo 11, o salmista diz bem assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Uma coisa é conhecer, outra coisa é esconder a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Há um grande abismo entre conhecer e esconder. E aqui novamente fala da mente, porque toda vez que a Bíblia fala de coração, ou quase todas as vezes, ela está falando, na verdade, é da mente. Então, eu escondi a tua palavra no meu coração, esconder na minha mente, para não pecar contra ti. Então, aqui logo no subtópico 1, 3 coisas, pelo menos, eu abordei sobre a mente. Renovação da mente, eu mostrei que santidade começa na mente, e agora eu mostrei que é necessário guardar a palavra do Senhor, esconder ela na nossa mente. Por que eu estou abordando tanto a mente? Porque a mente é o maior campo de batalha espiritual do cristão. E eu já vou chegar a isso mais lá para frente, quando eu for abordar sobre o capacete da salvação. Então, aí ele continua dizendo que Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aqui, serpentes e escorpiões é um termo que se refere a todas as forças do mal, todas as forças do maligno. E para facilitar a nossa compreensão, o escritor colocou serpentes e escorpiões, que fazem referência ao mal. O subtópico 2 diz: vigilantes em toda oração e súplica. Bom, precisamos aqui abordar logo uma coisa. Vigilância e oração caminham de mãos dadas. Vigilância e oração caminham de mãos dadas. Não tem como separar a oração da vigilância e a vigilância da oração. E para que serve a vigilância? A vigilância ela serve para nos preservar dos ataques do inimigo que tenta nos atacar dia após dia, a todo momento. Então a vigilância vai fazer com que nós sejamos preservados dos ataques do diabo, está sempre andando atento. Jesus falou bem assim, em Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu te dizer uma coisa, não é pecado ser tentado, pecado é cair na tentação. Ser tentado, até Jesus foi tentado no deserto, não é pecado ser tentado, pecado é cair na tentação. Então Jesus ele dá 2 conselhos aos discípulos. Primeiro, vigiai e orai. Aí aqui também fala de oração, bem assim. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Um cristão que está passando por uma batalha espiritual e não ora, ele está entregando os pontos ao inimigo. Então é necessário que o cristão tenha uma vida de oração. E você pode me perguntar, irmão Alain, quanto tempo eu devo orar por dia? Paulo falou bem assim, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, quanto tempo eu devo orar? Só isso, orar sem cessar. Se alguém te perguntar bem assim, quanto tempo eu devo orar? E você responde, orai sem cessar. Não precisa passar disso, é só isso. O que é orar sem cessar? É orar em todo tempo, é orar em todo momento, é orar independente da circunstância que você está passando. Irmão Alain, estou passando por uma dificuldade muito grande, ore. Irmão Alain, estou vivendo um momento de bênção, ore. Independente da circunstância, a oração tem que fazer parte da vida do cristão. E sem oração não tem poder. Tem até um corinho que diz, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O cristão não é respeitado no mundo espiritual pelos seus diplomas. O cristão é respeitado no mundo espiritual por uma vida de intimidade com Deus, por uma vida de oração, por uma vida de santidade, por uma vida de vigilância, e não pelos seus diplomas. O diabo não tem medo de cristão que tem muitos diplomas. O diabo fica com medo de cristão que tem joelho no chão e boca no pó. Por isso que não é à toa que nosso pastor fez um relógio de oração, porque a oração tem que fazer parte da vida do cristão. Sem oração, nós dificilmente vamos conseguir ficar firmes diante da investida do inimigo. Pois bem, o tópico de número 2 diz bem assim, conhecendo o campo de batalha espiritual. Aí o subtópico 1 diz assim, as astutas ciladas do diabo.
O que é ciladas do diabo? Cilada é armadilha invisível. Cilada é uma armadilha que o diabo prepara à medida que a vítima não sabe que está sendo preparada. Então, quando a Bíblia fala de ciladas do diabo, está falando de armadilhas invisíveis que nós ainda não sabemos e que também não sabemos que ela foi preparada. Por isso a importância da vigilância que eu acabei de falar. Porque a gente não sabe, mas existem ciladas no mundo espiritual sendo preparadas para nós. E a grande verdade é que se nós pudéssemos ver o mundo espiritual com o nosso olho físico, nós vigiaríamos pelo menos 10 vezes mais. Nós oraríamos pelo menos 10 vezes mais. É porque a gente não pode ver. Mas é claro que quem tem uma vida com Deus, às vezes consegue perceber o nível de batalha espiritual. Mas se nós pudéssemos ver, eu tenho certeza, nós vigiaríamos pelo menos 10 vezes mais. Aí diz bem assim, o autor da lição continua dizendo, o líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Aqui o autor da lição colocou só um nome do inimigo da nossa alma, que é diabo. Mas eu quero abordar outros nomes dele. Ele também se chama pela Bíblia Satanás, que significa adversário, diabo, que é caluniador e acusador, e ele também lá em Apocalipse, ele é chamado de Abaddon, que significa destruidor. Às vezes o diabo ele age como caluniador, às vezes ele age como Satanás, que é adversário, e às vezes ele tenta agir na nossa vida como Abaddon, que é destruidor. E também lá em Apocalipse tem outros nomes dele, ele é chamado de antiga serpente, o grande dragão vermelho, ele tem vários nomes na Bíblia, mas aqui o autor só colocou um e eu gostaria de abordar os outros dois, Satanás, que significa adversário, e Abaddon, que significa destruidor. E aqui a palavra diabo significa acusador, mas eu tenho uma boa notícia para todos que aqui estão, Romanos 8,33 diz bem assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele nos acusa diante de Deus. Mas quem nos justifica, conforme o texto de Romanos 8,33, é o próprio Deus. Então aqui ele vai falar 7 características que o diabo ele faz para tentar de alguma forma atrapalhar a igreja. A primeira é confundir a mentira com a verdade. O autor da lição botou Gênesis capítulo 3. Aquele texto que Eva acaba sendo enganada pela serpente. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre esse texto é, Eva deu ouvido à serpente. Nós não podemos, em hipótese alguma, emprestar os nossos ouvidos para a serpente. Esse é o primeiro texto, a primeira lição que eu preciso dizer. E a segunda é, Deus havia falado, Adão, no dia em que comerdes do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrerás. Deus falou no dia, Deus não falou um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Deus falou no dia em que comerdes, morrerá. Aí em Gênesis capítulo 3, versículo 4, quando lemos, a serpente falou bem assim para Eva, certamente que se você comer, não morrerá. O diabo, logo ali no princípio, ele já contou uma mentira para enganar o ser humano. Aí nós sabemos da história, Eva comeu do fruto proibido, e naquele dia, ela e Adão morreram, mas não morreram fisicamente, morreram espiritualmente. Tanto é que quando Deus aparece, ele pergunta, Adão, onde você está? Na verdade, Deus sabia onde estava Adão, mas Deus está falando, onde você está, que a minha conexão com você foi cortada. Aonde que você está, que o meu nível de intimidade com você foi cortado. Foi por isso que o profeta Isaías falou, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Quando Deus está perguntando, Adão, onde você está? Deus estava falando, Adão, aonde você está? Que a minha conexão com você foi cortada por causa do pecado. Então o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Saiba disso. Faça de tudo, vigie, ore o máximo para você não pecar. Porque às vezes demora tanto tempo para construir uma vida espiritual bem estruturada, mas às vezes um pecado faz derrubar tudo. E eu costumo dizer uma frase, quem me acompanha sabe disso. A oração não é imunidade contra o pecado, mas ela nos deixa mais resistente ao pecado. Quem tem vida de oração tem mais resistência ao pecado. Pode reparar que quem ora bastante, dificilmente cai em qualquer cilada do inimigo, porque costuma ter uma vida de resistência ao pecado. Um bom exemplo disso era Daniel, né? Que orava 3 vezes ao dia. E nós não vemos uma mancha, uma sequer, na biografia de Daniel. Porque Daniel viveu na Babilônia, em meio à lama, com vestes brancas,
e conseguiu não se sujar, porque viver na Babilônia, sendo cristão, é como se você estivesse com vestes brancas no meio da lama e não se sujar. Daniel orava 3 vezes por dia na Babilônia, e nós não vemos uma mancha, uma sequer, na biografia de Daniel. Pois bem, a segunda característica que o diabo tenta usar para atrapalhar a igreja, atrapalhar a obra da igreja, diz que é deturpar as escrituras. Isso aqui nós sabemos que está acontecendo diariamente no século 21. É só abrir a internet que nós vemos muita gente deturpando as escrituras. Inclusive aqui na lição de número 3, eu disse que uma das maiores deturpações que está tendo no momento é uma vez salvo, sempre salvo. Os calvinistas costumam dizer que uma vez que você aceitou Jesus, você pode fazer o que quiser, porque se você é escolhido, você vai ser salvo para sempre. Mas isso é antibíblico, porque nós sabemos que na história da Bíblia, houve homens que eram salvos, mas se desviaram da verdade e acabaram perdendo a salvação. Então, existem muitas pessoas deturpando as Escrituras, e o diabo usa essas pessoas para tentar atrapalhar a obra de Deus. Terceira característica do diabo usa é dissimular e induzir a dissimulação. Quarta, fazer falsos sinais. Como que eu sei que se um sinal é de Deus? O texto aqui é de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Como que eu sei se o sinal que foi feito é de Deus? Se o sinal glorificar o nome de Deus, é porque é de Deus. Mas se for para a glória humana, é porque é maligno. E nesse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, é um texto que fala do anticristo, que ele virá com sinais e prodígios de mentira. Ele mesmo fará sinais para se autopromover sobre a terra. Então nós sabemos se os sinais são de Deus, é se o sinal glorifica o nome do Senhor. Mas se é para glorificação humana, não vem de Deus. A quinta característica do diabo é fazer acusações. Aí eu já disse aqui, Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Semear incredulidade. Bom, aqui eu preciso abordar 2 versículos. O primeiro que diz bem assim, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam em Deus. O diabo, ele planta incredulidade no coração daqueles que são ímpios. E o segundo texto que eu preciso abordar sobre essa questão de incredulidade, Jesus falou bem assim, porventura, quando o Filho do Homem voltar, quando estiver próximo à volta dele, ele achará fé na terra? Aí tem um ponto de interrogação no final. É uma pergunta, porventura ele achará fé na terra? Nós sabemos que nos últimos dias o amor de muitos tem se esfriado e a fé também tem abaixado bastante. Mas é claro, ainda Deus tem os seus remanescentes na terra. Mas nós sabemos que muitas pessoas estão perdendo a fé aos pouquinhos. Estão perdendo, ao ponto que chegam a se apostatar da fé. E Paulo falou que nos últimos dias, quando antecederia a volta de Cristo, haveria apostasia sobre a terra. Então precisamos nos guardar, precisamos ter uma vida de oração, para a incredulidade não entrar no nosso coração. Promover ideologia anticristã. Também é só abrirmos a internet que nós veremos muitas ideologias anticristãs. Aí aqui no subtópico 2 eu tenho algo muito importante para abordar, que diz bem assim, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Bom, aqui todos sabem interpretar isso, que carne e sangue aqui fala dos seres humanos. Nosso conflito não é contra seres humanos, mas é contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades, principados. Mas eu vou mostrar um texto aqui em Atos capítulo 12, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em que um ser humano estava fazendo mal à igreja, mas a igreja entendeu que a batalha era na esfera espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu vou mostrar que a igreja primitiva entendeu que a batalha é no campo espiritual. Está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Rapidinho, redobre sua atenção. Nós sabemos que todo crescimento gera perseguição, todo crescimento gera oposição. E à medida que a igreja primitiva ia crescendo, tanto no aspecto espiritual,
tanto no aspecto físico, em quantidade de pessoas, isso ia incomodando o inferno, ia incomodando o diabo, porque mais pessoas iam sendo alcançadas pelo poder do evangelho. E o diabo viu no rei Herodes, que era um político ímpio, uma oportunidade de atacar a igreja. O Herodes aqui não é o Herodes o Grande, que mandou matar as crianças, e também não é o Herodes Antipas, que mandou cortar a cabeça de João Batista. O Herodes aqui é o Herodes Agripa I, que reinou entre o ano 41 e 44 depois de Cristo. Esse Herodes aqui, ele era ímpio, e ele manda maltratar os irmãos da igreja. Ele trava uma batalha contra a igreja. Primeiro ele manda maltratar os irmãos. Depois ele manda matar a espada uma das 3 colunas da igreja. Você lembra que o Paulo falou em Gálatas? Que a igreja primitiva tinha 3 colunas. Pedro, Tiago e João. E ele manda matar a espada uma das colunas da igreja. Depois ele manda prender a Pedro, outra coluna da igreja. O diabo, por meio de Herodes, ele estava perseguindo a igreja. Estava maltratando os irmãos da igreja. Mas a igreja primitiva entendeu que aquela luta não era contra carne e sangue, não era contra Herodes. Aquela luta era na esfera espiritual. Aí entra o versículo 5 que eu li. E a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. A igreja primitiva teve discernimento que aquela luta não era contra o rei Herodes. Aquela luta era no campo espiritual. Tanto é que o diabo ele logo se preocupa em quê? Em matar a espada Tiago, uma das 3 colunas da igreja. E depois ele tenta pegar outra coluna da igreja, que era Pedro. Mas Jesus tinha falado: Pedro, você vai morrer velho. Pedro ainda não estava velho. Nem se Herodes quisesse, nem se o diabo quisesse, ele iria conseguir matar Pedro. Porque Pedro ainda não estava velho. E a promessa de Deus era: Pedro, você vai morrer velho. Então nem se o diabo quisesse, fizesse de tudo ali, ele ia conseguir matar Pedro. Mas a igreja teve discernimento que aquela luta era na esfera espiritual. E que Deus possa nos dar discernimento dia após dia. E entender que na verdade a nossa luta não é contra os ímpios, mas é no campo espiritual. É claro que o cristão, é bom enfatizar isso, o cristão ele tem pelo menos 4 inimigos. Eu não ia falar isso não, mas está vindo na memória. O cristão tem pelo menos 4 inimigos. O primeiro todos nós sabemos que é o diabo. O segundo é a carne. Paulo falou que nós temos uma guerra entre o espírito e a carne. O terceiro, Jesus falou, é o mundo. Porque Jesus disse: o mundo vos há de odiar, assim como me odiou. E o quarto inimigo do cristão é a ignorância. Deus falou bem assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o primeiro inimigo é a carne, é um inimigo interior. O segundo inimigo é o mundo, é um inimigo ao nosso redor, porque Jesus disse que o mundo há de nos odiar. O terceiro inimigo é na esfera espiritual e o quarto inimigo é na nossa mente, que é a ignorância. Mas graças a Deus por todos que aqui estão, porque vocês estão crescendo em conhecimento. Mas só que nós sabemos que por 3 vezes no Antigo Testamento, não só em Oséias 4:6, mas também em Isaías 1:3 e no livro dos Salmos, Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E quem não tem conhecimento não sabe guerrear contra a carne. Quem não tem conhecimento não sabe lidar com o mundo. E quem não tem conhecimento não sabe lidar na esfera espiritual. Então a ignorância, que é o nosso quarto inimigo, atrapalha a nossa guerra contra os outros 3. Então é importante crescer em conhecimento. É importante. Nós não temos somente esse inimigo que é o diabo, mas também a carne, porque a carne pode nos levar para o inferno se nós não cuidarmos dela. Na verdade, se nós não vigiarmos, nos enchermos do Espírito, temos o fruto do Espírito. O mundo que nos odeia, segundo Jesus falou, e o inimigo na esfera espiritual, que é o diabo. Pois bem, então nosso conflito nós sabemos que não é contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, os principados, potestades. E aqui é interessante em Atos 12, onde eu li, que era tempo de festa em Israel, era período da Páscoa. Mas a igreja entendeu que para a igreja não era tempo de festa, era tempo de oração. Nós vivemos um momento que se encaixa exatamente com Atos 12. Não é tempo de festa, é tempo de oração. Pedro estava preso. Muitos de nós estamos presos por causa da quarentena. Mas tinha gente orando. Mesmo que nós estejamos presos nessa quarentena, o importante é estar orando. Porque a qualquer momento, o anjo do Senhor pode resplandecer na prisão, como resplandeceu naquela prisão que Pedro estava, e abrir as portas do cárcere. Pois bem, subtópico de número 3, as agências das potestades do ar. Aí diz assim: Paulo identifica as forças do mal que marcha contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas deste século
e hostes espirituais da maldade. Bom, aqui a primeira coisa que nós precisamos saber é que existe hierarquia no reino das trevas. Existe hierarquia no reino das trevas, que é dividida em 4 grupos. A segunda coisa que nós precisamos abordar aqui é: o reino das trevas trabalha de forma organizada. Existem muitos cristãos que têm a vida espiritual desorganizada, mas o reino das trevas trabalha de forma organizada. Então nós temos essas 2 lições. A primeira é que existe hierarquia no reino das trevas. E a segunda é: o diabo trabalha de forma organizada. Nós vemos isso, e eu já vou abordar isso, é quando ele vai tocar em tudo que Jó tem. Ele toca uma coisa atrás da outra, de forma cronometrada, de forma marcada. Chega uma notícia ruim para Jó, não dá nem tempo de Jó respirar, chega outra. Jó absorve a outra notícia ruim, depois chega outra. Jó, mataram os seus filhos. Não deu nem tempo de Jó respirar. O diabo trabalhou de forma organizada e cronometrada para tentar derrubar Jó. Então, precisamos saber disso. O diabo ele trabalha de forma organizada. E existe hierarquia no reino das trevas. Aí o autor pede para falar a respeito de 3 aspectos sobre os principados, potestades, hostes espirituais. Bom, o primeiro aspecto que o autor da lição aqui ele menciona é que eles são poderosos. E a primeira coisa que eu preciso dizer é: o diabo até tem poder, mas ele é um poder limitado. Mas apesar de ser um poder limitado, é um poder que pode ser destrutivo, pode causar destruição, mas é um poder limitado. Mas Jesus, em Mateus 28:18, diz: todo poder é me dado no céu e na terra. O poder do nosso Senhor e Salvador é ilimitado, porque Ele é onipotente. E o poder do inimigo da nossa alma é um poder limitado. E tem mais: ele só usa esse poder contra nós se Deus permitir. Se Deus permitir ele tocar em nós. O diabo não pode tocar em nós sem a permissão de Deus. Ele só pode usar esse poder contra nós se Deus permitir, como ele tocou em Jó. Então, o primeiro ponto é: o diabo, ele tem poder, mas é um poder limitado. Aí nós temos que tomar cuidado com os extremistas, né? Que tem uns que exaltam demais o poder do diabo e tem outros que acabam inferiorizando demais o poder do diabo. Existem esses 2 extremistas. Nós temos que tomar cuidado com eles. Na verdade, nós não podemos subestimar demais o poder do diabo, nem exaltar demais. Mas nós sabemos que é um poder limitado. A segunda aspecto do reino das trevas é: eles são malignos. Aí entra o que o diabo fez com Jó. Preste atenção, o diabo aparece até a presença de Deus e pede para tocar em tudo que Jó tem. E lá em Jó capítulo 3, nós vemos que Jó, ele havia perdido tudo, ele estava cheio de chagas do alto da cabeça à planta dos pés e estava se coçando com um caco de telha. Preste atenção nisso. O diabo quis manifestar em Jó o estado atual dele. Por quê? Porque Jó estava sem nada, havia perdido tudo, estava cheio de chagas, de cabeça baixa e com caco de telha. Esse é o atual estado do diabo. Não tem mais nada, está cheio de chagas, de cabeça baixa, mas nem um caco de telha ele tem. Na verdade, o que o diabo quis fazer com Jó era manifestar em Jó o atual estado que ele está. Irmão Alain, por que isso? Porque Jó conseguiu ser na terra aquilo que o diabo nunca foi no céu. Porque a Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente, se desviava do mal. Jó foi na terra aquilo que o diabo não foi no céu. Então o diabo se incomodou com Jó e quis manifestar em Jó o estado atual dele, sem nada, cheio de chagas, de cabeça baixa e somente com um caco de telha, mas nem caco de telha mais ele tem. Então, isso revela que o diabo é bastante maligno e ele quer fazer isso com cada um de nós, mas é claro, Deus não deixa. Para o diabo tocar em Jó, teve que ter permissão de Deus. Tanto é que ele pediu permissão para tocar em Pedro. Aí Jesus falou: Pedro, o diabo pediu para ir andar com você, mas eu roguei ao Pai, e o Pai não deixou tocar em Pedro. Por que o diabo quis tocar também em Pedro? Porque Jesus havia feito uma promessa para Pedro: Pedro, de hoje em diante, você não será mais pescador de homens, mas você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Então, como o diabo sabe que Pedro seria um grande ganhador de almas, o diabo já queria se ir andar com Pedro. Mas Jesus orou ao Pai, e o Pai não deixou ele fazer isso. Então, nós sabemos, ele só faz essas coisas se Deus permitir. O terceiro aspecto do inimigo ele é astuto. A palavra astuto tem o mesmo sinônimo da palavra enganador. Nós precisamos tomar cuidado que o diabo é cheio de sutileza e maquina o mal contra a queda da igreja. O autor da lição aborda isso.
Apesar desse imenso poder, império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado, acima de toda potestade e acima de todo domínio. Glória a Deus. Aí entra o tópico de número 3, que eu creio que é o tópico bastante importante, que fala sobre as armaduras de Deus. Bom, nós precisamos saber, irmãos, que Paulo, quando ele escreve a epístola aos Efésios, Paulo estava preso em Roma. E ele estando preso em Roma, todos os dias, ele viu soldados romanos com as vestes, com as armaduras. E de tanto Paulo ver aquilo, o Espírito Santo traz uma inspiração para Paulo escrever para a igreja de Éfeso, a respeito das armaduras de Deus. O Espírito Santo fez Paulo ver nas armaduras dos soldados romanos e extrair verdades espirituais para a igreja de Éfeso, a respeito de batalha espiritual. Irmão Alan, como você sabe que é o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então Paulo ele pegou o fardamento do soldado romano aqui na terra e trouxe verdades espirituais para o povo. Aí a primeira arma espiritual que nós temos, a primeira armadura de Deus que nós temos, que o autor comenta é: cingindo os vossos lombos com a verdade. Bom, o autor não comenta aqui todo sobre o cinturão da verdade, mas eu tenho algumas informações que ele não comenta aqui. Primeiro, o cinturão da verdade, ele era colocado aqui na região do abdômen e na região lombar. Ele dava uma volta aqui na região do abdômen e na região lombar. Esse cinturão da verdade, ele servia para dar postura ao soldado, para o soldado ter postura. E isso nos mostra que Jesus quer que nós que somos soldados dele, tenhamos postura, não andemos de cabeça baixa. Jesus não quer nenhum soldado dele de cabeça baixa. Ele quer que nós tenhamos postura. A segunda informação que eu tenho aqui, que o autor também não trouxe, é que esse cinturão da verdade, ele servia para prender toda a roupa, dar suporte a toda a armadura do soldado. O cinturão da verdade, então, ele serve para prender todas as outras peças. O que isso nos mostra? O cristão tem que andar em verdade, para as outras armaduras de Deus funcionar. Tem que viver uma vida em verdade com o Evangelho. A terceira informação esse cinturão também serviria para segurar a túnica que o soldado usava por baixo do fardamento. Nós sabemos que túnica, vestes na Bíblia, é coisa séria. Tanto é que logo quando Adão e Eva pecam, Deus fala que eles estavam nus, eles viram que eles estavam nus. E o outro texto é para a igreja de Laodiceia, que Jesus falou bem assim: olha, não sabes tu que é um pobre, cego, miserável e nu? Nudez na Bíblia fala de pecado. Então, o cinturão da verdade servia para segurar as vestes, para as vestes não cair. Então, quem vive a verdade do Evangelho está revestido, tem vestes, mas quem não vive a verdade do Evangelho, a túnica, as vestes, acaba caindo. A terceira informação que nós temos sobre esse cinturão da verdade é que ele também segurava a espada. A espada que representa a palavra de Deus ficava atrelada a esse cinturão. Então, nós precisamos, para manusear a espada, precisamos viver a verdade. A verdade do cinturão está totalmente ligada à verdade da palavra. A palavra, a espada ficava aqui presa no cinturão da verdade. Aí o autor começa a dizer: essa peça é usada para dar mobilidade ao soldado no combate, também dava mobilidade ao soldado no combate. Nós cristãos precisamos ter mobilidade nas batalhas espirituais e não ficar parado. Deus não quer que nós estejamos parados em meia batalha, mas que nós tenhamos mobilidade. E também faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. O que é integridade? É ser uma pessoa reta, é ser uma pessoa inteira. Então faz alusão à integridade do soldado, o cinturão da verdade. E repito, ele servia para segurar todo o armamento, servia para dar suporte a toda a armadura do soldado. Bom, a segunda armadura que é mencionada aqui é a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Bom, essa couraça da justiça, ela servia para proteger os órgãos vitais. E nós sabemos que um dos órgãos vitais é o coração. Normalmente na batalha, um soldado queria atacar o outro no coração com a espada, mas essa malha era uma malha impenetrável.
então ela servia para proteger o coração do soldado. E nós sabemos que um ataque no coração, ele pode ser fatal. Então a couraça da justiça nos protege dos ataques no coração. E também ela se refere-se à justiça de Cristo. Não é justiça nossa, é justiça de Cristo. E a retidão do soldado no campo de batalha. O que é retidão? Retidão é ser reto. A retidão do soldado no campo de batalha. E é bom dizer, para facilitar o que é a couraça da justiça nos dias de hoje, ela servia para tampar a frente do soldado e as costas. Por quê? Porque se o inimigo atacasse pelas costas, as suas costas também estavam protegidas. Couraça da justiça protegia na frente e nas costas. E trazendo para o dia de hoje, também serve como se fosse um colete à prova de bala. O colete à prova de bala não passa bala. E essa malha aqui do couraça da justiça, a espada não passava, porque era uma malha impenetrável. Pois bem, a terceira armadura que ele menciona é calçar os pés na preparação do Evangelho. Eu gostaria de ler Romanos 10, do versículo 14 e o versículo 15. Romanos 10, o versículo 14 e o 15, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui a terceira armadura é calçado os pés na preparação do Evangelho. E a primeira coisa que eu preciso mencionar é: uma coisa é crer no Evangelho quando se recebe, outra coisa é você estar pronto para testemunhar o Evangelho para outras pessoas. Um ponto é nós crermos, outro ponto é nós estarmos prontos para testemunhar o Evangelho. E aqui esse calçado, que era usado pelo soldado romano, ele tinha travas embaixo do calçado, era como se fosse uma chuteira. E naquele tempo existiam muitos terrenos pedregosos, muitos terrenos irregulares. Era para dar estabilidade ao soldado, quando ele pisasse em terrenos pedregosos, em terrenos irregulares. O que nos mostra que o Evangelho, às vezes, tem terrenos pedregosos, tem terrenos irregulares, às vezes tem espinho. Mas nós estamos calçados na preparação do Evangelho. Nós teremos estabilidade, independente do solo que nós pisarmos. Independente se o solo for pedregoso, for irregular. Se nós estivermos calçados na preparação do Evangelho, nenhum solo irá danificar o nosso pé e nem nos causar nenhum machucado. Aí o autor da lição diz assim: confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar Jesus Cristo. É como eu disse, uma coisa é receber Jesus quando nós cremos, outra coisa é estar pronto para testemunhar Ele. Por isso que nós precisamos crescer em conhecimento, para poder testemunhar de Jesus para outras pessoas. O quarto é, tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos inflamados do inimigo. Bom, o escudo era feito de acordo com a estatura do soldado. Se o soldado tinha 1,90 m, o escudo era maior. Se o soldado tivesse 1,70 m, o escudo era menor. O escudo era feito de acordo com o tamanho do soldado. Isso mostra que a nossa fé é de acordo com a nossa estatura espiritual. Bom, e irmão Alan, e como que eu cresço na fé? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que você vem para o culto e ouve a palavra de Deus, a sua fé está sendo edificada, a sua fé está crescendo. Crescer na fé é através da palavra, não é por outro meio, é por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O autor dos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele faz uma definição do que é fé. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente ainda não está vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no Hebreus 11:6 ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui tem duas lições. Primeiro, além de você não agradar a Deus sem fé, você fica sem um escudo. Lembrando que o soldado, ele carregava a espada em uma mão e na outra mão ele carregava o escudo. Então, do que adianta você ter a espada para atacar,
mas não ter o escudo para se defender. A fé, então, ela é um escudo que protegia o soldado. E lembrando, o tamanho da armadura da fé estava ligado com o tamanho da estatura do soldado. Quanto mais alto, maior o escudo. Quanto maior a nossa estatura no nível espiritual, maior será o nosso escudo da fé. Aí o autor fala bem assim, refere-se a uma fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Bom, é bom dizer, nós não estamos livres das calúnias, das dúvidas e das rebeliões, mas se nós tivermos fé, nós vamos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que é dardo inflamado? Algumas pessoas não sabem. Naquele tempo, na guerra, eles costumavam usar flecha e lança. E os soldados eles pegavam tecido com um líquido inflamável, colocavam fogo na ponta da lança ou da flecha e lançava contra o campo adversário. Aí, com o escudo, o soldado que estava fazendo a defesa se protegia dos dardos inflamados, para ele acabar não pegando fogo. Então, dardo inflamado é isso. E o escudo da fé nos serve para nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. O quinto armadura de Deus é o capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Irmão Alain, como que eu sei que eu sou salvo? Romanos 8,16, aproveitar que vocês acabaram de ler Romanos 10. Romanos 8,16 diz bem assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, se referindo ao Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza dia após dia, mediante a nossa comunhão com Deus, mediante a nossa intimidade com Deus, mediante o nosso relacionamento com Deus. Nós temos a certeza da salvação. E aqui a palavra salvação no grego significa livramento. Se pronuncia soteria, significa livramento. O capacete servia para dar livramento de morte, que nós sabemos que qualquer pancada na cabeça, a gente pode morrer. Tanto é que quando o soldado nos dias de hoje vai para a guerra, ele tenta atirar na cabeça, porque na cabeça o tiro é fatal. Então o capacete da salvação era para dar livramento. E a palavra salvação no grego significa livramento. Pois bem, a sexta e última armadura, que é a única armadura de ataque. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para a defesa e tanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário. Preste atenção, o texto diz aqui que o combate é pessoal, era pessoal. Isso mostra que o inimigo está mais perto de nós que nós imaginamos. Era um combate pessoal com uma espada curta de aproximadamente 55 centímetros. Isso mostra o quê? Que o inimigo está mais perto de nós, que nós imaginamos. É como Pedro disse, ele está ao nosso derredor. Aí o autor da lição continua dizendo, a espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Hebreus 4,12 diz bem assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui preciso dizer uma coisa, tem muitas pessoas que dizem que a espada corta para lá e corta para cá, isso é um erro grave, porque a Bíblia não diz que a espada corta para lá e corta para cá, a Bíblia diz que a espada ela penetra, cortar é superficial, penetrar é mais profundo. Então tome cuidado quando alguém fala bem assim, a espada corta para lá, a espada corta para cá, mas na verdade a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que a espada penetra, até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e tem mais, ela penetra até a divisão da alma. Nenhum profissional da saúde, nenhum filósofo, nenhum teólogo sabe dizer aonde é a divisão da alma. E penetra até a divisão do espírito. Nenhum profissional, por mais capacitado que ele seja, ele sabe também aonde é a divisão do espírito. Mas a palavra de Deus sabe e ela alcança lá. Você pode perguntar a qualquer profissional de qualquer área, aonde fica a divisão do espírito e a divisão da alma? Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus ela sabe. E ela penetra até lá. Ela não corta, como algumas pessoas dizem. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. E quando ela penetra, é quando há arrependimento, é quando há conversão, é quando há mudança de vida. Por isso que é a espada do espírito. Por que do espírito? Porque quem manuseia a palavra precisa estar no espírito. Se manusear a palavra e não estiver no espírito, ela não penetra.
ela apenas vai no superficial, mas se manusear a palavra no espírito, ela penetra, gera arrependimento, gera mudança, gera conversão. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem glória a Deus pode dar glória a Deus. Quem tem aleluia pode dar aleluia. Quem tem língua estranha pode falar língua estranha, porque a presença de Deus está se manifestando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus, obrigado pela tua presença, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Elebaraçando, rebaraia, relemante o quebaracia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E nós sabemos que o maior conflito ministerial que Jesus teve foi no deserto. E o que Jesus usou? Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus por 3 vezes usou a palavra e o inimigo não aguentou, o inimigo das nossas almas, e fugiu. Por quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como nós vamos resistir? Através da palavra, através das armaduras de Deus. O diabo não suportou o poder da palavra. Por isso que ele luta tanto contra o conhecimento da palavra, porque ele não suporta o poder dela. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder espiritual. Ela tem um poder, apesar de ter sido escrito por seres humanos, ela foi inspirada divinamente. Como disse Paulo a Timóteo no capítulo 3, versículo 6, toda a escritura é divinamente inspirada. Ela foi escrita por homens, mas ela tem um poder espiritual. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. E o autor pediu para mencionar aqui a última coisa para encerrar a aula, dizendo, tem uma tabela aqui, quem tem a revista acompanhe. O cinturão significa a verdade. A couraça da justiça está ligada à retidão. O sapato que o soldado usava, a paz que vem das boas novas. O escudo está ligado à fé. O capacete está ligado à salvação. E a espada, a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos. E como disse Isaías no capítulo 55, versículo 10, a palavra ela vai, mas ela nunca volta vazia. Deus abençoe a todos. Pastor Sidney.